não fazia tanto tempo assim o fim da União Soviética, né? Eu imaginava que os alunos iam ter perguntas sobre isso. E não era intuito do livro falar sobre isso num primeiro momento, era falar sobre a teoria de Marx mesmo, né? Mas aí eu introduzi um módulo a respeito da experiência concreta, né? Particularmente da União Soviética. Bem, esse livro foi lançado 4 anos atrás, ele está disponível pela internet. Eu desconheço hoje onde seja possível comprar. Em algumas livrarias tinha, e ele esgotou, porque tinha, enfim, puseram poucos exemplares, né? Não teve também, não virou um best-seller, né? Mas teve uma certa procura. Eu posso indicar, eventualmente, mas acredito que se as pessoas procurarem nas grandes redes, vai ter que pedir o livro, né? Ele não estará disponível. Mas, provavelmente, ele poderá ser vendido. Agora, eu, pessoalmente, não indico aos meus alunos que comprem o livro, né? Nas universidades que eu dou aula, eu costumo doar um exemplar ou 2 para a biblioteca, e eu sempre disponibilizo o link para que as pessoas baixem o livro. Eu não gosto de ler livros na internet, para ser sincero. Artigos, tudo bem. Livros, eu gosto de sentir o papel. A gente é meio da velha guarda, né, professor? Sentir o cheiro do papel, né? Folhear o livro, voltar para trás, enfim. Mas os alunos, o pessoal mais novo já está mais habituado e não tem esse problema, né? Então, baixar da internet eu acho que é a melhor alternativa, tá? Em todo caso, posso depois dar uma verificada, se alguém realmente tiver interesse no livro, ver onde é que dá para se comprar, né? Como os alunos estão em Alagoas, né? Precisa ver, aí eu não conheço, não sei como é que fica aí. Você vai ter que ter, provavelmente, algum envio pelo correio. Vamos entrar, então. Eu tenho que colocar, né, a apresentação aqui, professor. Posso começar ou o senhor quer que eu fale alguma coisa preliminarmente? Não, pode começar, fica à vontade. Tá bom. Está sendo gravada, né? Isso, Estou vendo. estamos gravando. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma janela. Eu acho que não é uma janela. Uma guia. Eu estou com ele aberto, mas no PowerPoint, né? Uhum. Eu não sei como é que eu posso colocar isso na... Depois da mãozinha tem Sim, uma... apresentar a tela Isso, inteira, uma apresentar. janela ou uma guia. Isso. Guia não é, porque não está na internet, né? Está no PowerPoint. Tá, Mas em janela não está aparecendo. Ah, tá aparecendo. Tá, pronto aí. Está aparecendo. Beleza. Então, eu vou colocar na forma... Acho que vocês estão vendo agora, né? Sim. Tá bom. Muito bom. Então, o título é despretensioso, quer dizer, uma interpretação marxista, na verdade, uma tentativa de, né? Vamos procurar entender o que acontece, o que aconteceu, com base na própria teoria marxista. Quer dizer, aqui se trata de alguém que segue, e é o meu caso, né? Que segue os parâmetros, que segue as categorias de análise de Marx, para tentar entender o que aconteceu, inclusive, com quem reivindicava o marxismo, né, se colocava, se postulava como marxista, e desenvolveu essas experiências que acabaram encontrando um término, né, um fim histórico. Né? Então, o que aconteceu nesses países? Né? E o foco é a União Soviética, tá certo? Primeiro, alguma coisa rápida sobre o problema, a confusão de termos, né, de palavras, de conceitos, e os usos políticos, inclusive ideológicos, que se fazem com essas palavras, e especialmente com essa confusão. Usa-se muito comunismo, país comunista, socialismo, né, para falar de coisas que, na verdade, não tem nada a ver com isso, né, ou tem muito pouco a ver. Então, eu coloquei aqui algumas notícias, né. O presidente Trump chamou a atual vice-presidente, né, Kamala Harris, de monstro e comunista, depois de um debate de vice-presidentes, né? Mas o sucessor dele faz o mesmo tipo de confusão, né?
Olha só a frase do Biden, recente, agora de julho desse ano, né? O comunismo é um sistema falido e não vejo o socialismo como um substituto muito útil, mas isso é outra história. Bolsonaro acabou de fazer na ONU um discurso em que ele disse que nós estávamos à beira do socialismo e que o BNDES foi usado para financiar obras em países comunistas. Tá? Bom, isso não tem jeito da gente não lembrar, né? Quem conhece, né, professor Luiz, o início do manifesto do Partido Comunista, que fala justamente disso, né? Todo mundo fica acusando o outro de comunista. Né? O manifesto começa assim para dizer, olha, está na hora dos comunistas virem à luz para dizer o que eles pensam de verdade, porque as pessoas ficam acusando uns aos outros de comunismo sem saber o que é isso, né? Está acontecendo a mesma coisa 180 anos depois do manifesto, né? Então, você vê que a confusão não acabou, né? Mesmo depois de toda essa experiência ocorrida. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo, que como todo resumo é pobre. Todo resumo é pobre, né? Na academia a gente particularmente aprende isso. A riqueza das análises, das interpretações, ela se perde num resumo, pelo menos boa parte dela. Mas como nós não temos tempo, alguns slides mais para frente, no final, tem trechos maiores dos clássicos do marxismo sobre esses itens, que eu não vou ler porque nós não temos tempo, mas vocês vão ter acesso, eu vou ceder ao professor e ele vai divulgar para vocês, e aí vocês vão poder ver isso um pouquinho mais desenvolvido. Então, de forma muito sintética, Marx e Engels, em alguns textos diferentes, indicam a ditadura do proletariado, que seria, na verdade, o governo da classe trabalhadora, que, pelas suas próprias características, seria, de qualquer maneira, mais democrática do que qualquer regime burguês, qualquer democracia parlamentar burguesa não chegaria a ser tão democrática quanto um governo dos trabalhadores, que seria uma ditadura de classe, uma ditadura do proletariado, como os governos da burguesia são ditaduras de classe também. E a função da ditadura do proletariado é dirigir a sociedade rumo ao comunismo. E aí Marx identifica duas etapas, duas fases diferentes na construção do comunismo. Uma primeira fase em que as pessoas vão ter as suas principais necessidades atendidas, né? Todos irão trabalhar, mas, na verdade, haverá uma diferenciação na remuneração pelo trabalho de acordo com a produtividade de cada um, que é diferenciada. Então, vai haver alguma desigualdade ainda na primeira etapa. E isso requer um Estado que regule essa desigualdade. Um Estado que agora é dirigido pelos trabalhadores, mas que tem o papel de organizar esta desigualdade. Esta é a primeira etapa do socialismo, porque a produtividade capitalista, que é muito alta, ainda não permite a distribuição plena de todos os produtos. Então, é preciso que, nessa primeira etapa, a produtividade cresça para que se chegue à segunda etapa, quando o lema passa a ser de cada um conforme suas capacidades, a cada um conforme suas necessidades. Então, não há mais remuneração de acordo com o que cada um contribuiu, e sim de acordo com as necessidades de cada um, porque a riqueza social já é grande o suficiente para permitir isso. Esta seria a etapa superior do comunismo. E nessa etapa não há mais necessidade de um Estado, porque a função do Estado é justamente organizar a desigualdade. Passa a existir, então, uma associação de pessoas livres. Isso é o que se torna a sociedade comunista. Lenin, examinando essas palavras, tira uma conclusão direta dessa observação de Marx, de que um Estado desse tipo, assim que é criado, começa a desaparecer. Ele tem uma dupla natureza, né? De um lado, ele é um Estado que organiza a desigualdade, de outro, ele é um Estado que busca, na verdade, se dissolver, porque ele vai fazer crescer a produtividade a tal ponto que não haja mais desigualdade e, portanto, ele seja desnecessário. Por isso, Lenin caracteriza a primeira etapa, que hoje se chama socialismo, né, como um Estado burguês sem burguesia. Só que ele passa a organizar a sua própria dissolução ao fazer crescer a produtividade social.
sem exploração do trabalho. E, finalmente, Trotsky, que vai retomar essas formulações de Marx, Engels e Lenin, vai fazer uma observação, já olhando para a União Soviética nos anos 30, de que quanto mais atrasada for a sociedade que inicia a construção do comunismo, tanto mais burocrático é o Estado nessa fase inicial, porque a desigualdade é maior e a produtividade é mais baixa, né? E a experiência soviética, segundo Trotsky, contrariou Marx e Lenin. Marx não previa uma revolução num país atrasado. Ele previa na França, Inglaterra e Alemanha. E Lenin não previa um período tão longo de isolamento da União Soviética. Lenin criou a Internacional Comunista para estender a Revolução Socialista, pelo menos por toda a Europa, de onde ele esperava ajuda para a construção do socialismo na União Soviética. E, no entanto, durante 30 anos, a União Soviética permaneceu como o único Estado operário do mundo. A primeira revolução que criou um novo Estado com características que se possam igualar à União Soviética foi a Revolução Chinesa, em 1949. Vocês sabem que 2 anos atrás foram comemorados os 70 anos da fundação da República Popular da China. Quer dizer, foram 32 anos depois. Né? Nesse meio tempo teve uma crise pavorosa mundial, teve a Grande Depressão, teve a Segunda Guerra Mundial, teve guerras civis, contra-revoluções, e a União Soviética ficou sozinha nessa história. Essa não era absolutamente a expectativa dos bolcheviques. Né? E nesse tempo, segundo Trotsky, a burocracia adquire vida própria e começa a se auto-reforçar e a adotar ações que visam reforçar o seu domínio na sociedade, né? Aumentar o totalitarismo e bloquear as revoluções fora, né? Para não se enfraquecer com a ascensão dos trabalhadores ao poder em outros países. Essas são, basicamente, as observações que estes marxistas, vamos dizer, clássicos, fizeram a respeito do assunto que nós vamos abordar hoje, né? Elas estão um pouco mais desenvolvidas, como eu falei nos slides finais, que vocês podem olhar depois, né? Mas por que nós estamos discutindo isso, na verdade? Quer dizer, o professor colocou aí qual foi a preocupação dele, mas eu ampliaria por que se discute isso, porque tem muita gente discutindo isso. Né? Em 2017 foram comemorados os 100 anos da Revolução de Outubro. 2018 foram os 100 anos do nascimento de Marx. Né? Aliás, 2017 também foram 150 anos da publicação do volume primeiro do Capital de Marx. E teve muitos seminários nas universidades, no Brasil, inclusive, em vários países do mundo, em todas essas datas. Né? Preparem-se, porque tem mais datas aí importantes que vão trazer novamente esse debate à tona. Né? Existe, pelo menos, uma importância histórica muito importante e uma importância política marcante nos dias de hoje, muito contemporânea. Né? Do ponto de vista histórico, todo o século XX foi marcado pela Revolução Soviética. E existem hoje, pelo menos, 4 regimes políticos em vigor que são inspirados na antiga União Soviética: a China, Cuba, o Vietnã e a Coreia do Norte. Além disso, nós tivemos, na segunda metade do século XX, a Guerra Fria com todas as suas consequências, todas. No plano tecnológico, no plano... Nós estamos usando a internet, por exemplo, para fazer essa aula. A internet é um produto da Guerra Fria, gente. Ela foi criada pelos Estados Unidos para a Guerra Fria. Tá certo? Aliás, os computadores surgiram na Segunda Guerra Mundial. E a internet foi um subproduto da Guerra Fria, assim como o celular e o GPS, né? Entre outras inovações tecnológicas que hoje a gente usa sem pensar de onde vieram, né? Mas, fora isso, a linguagem da Guerra Fria permanece. Basta ouvir o atual governo brasileiro, que usa abundantemente a linguagem da Guerra Fria. Né? Mas também os discursos e práticas de Trump e Biden. Hoje, a China tende a substituir a União Soviética no papel de bad boy, né? De país, de império do mal, né? Como foi chamada a União Soviética pelo presidente Reagan dos Estados Unidos. Então, nós estamos fadados a rever, muitas vezes, a linguagem criada na Guerra Fria. Né? Então, essa importância histórica, ela nos afeta diretamente. Né? Tem mais um lado histórico que precisa ser
trazido à tona, que ficou bastante oculto, aliás, está bastante oculto hoje. A segunda metade do século XX, especialmente as 3 décadas após a Segunda Guerra Mundial, marcaram um conjunto de avanços sociais dos dois lados da antiga cortina de ferro, né, que separava o bloco soviético e os países capitalistas da Europa. Né? Houve um conjunto de avanços sociais dos dois lados. Né? O estado do bem-estar social no capitalismo avançado e a industrialização, urbanização, a extensão de políticas sociais, educação, saúde, habitação, de forma universal nos países ditos socialistas. É importante saber que esses fatos ocorridos nos dois lados da cortina de ferro estão diretamente relacionados ao estado saído da Revolução de Outubro de 17. Nos países capitalistas, você teve um crescimento muito grande das lutas sociais, das lutas dos sindicatos, dos partidos operários, por direitos, por conquistas, por avanços, e os governantes e as próprias classes empresariais desses países sentiam a necessidade de não fortalecer o lado socialista, que estava se construindo aceleradamente naquele momento, e de mostrar que o capitalismo também era capaz de dar, pelo menos, alguns benefícios sociais. Isto tem muito a ver com todas as conquistas que foram alcançadas pela classe trabalhadora, arrancadas, na verdade, pela luta de classes. Né? E do lado socialista, como eu falei, se universalizou o acesso à educação, à saúde, à moradia e ao emprego. O pleno emprego foi uma das características maiores daquelas sociedades. Né? Nos anos 80, em compensação, você teve uma inversão dessa tendência. A União Soviética, visivelmente, andava mal das pernas, todo mundo percebia que aquilo não ia acabar bem, né? E aí, no mundo capitalista, começou a haver um ataque sistemático, organizado, a todas aquelas conquistas que tinham sido arrancadas nas 3 décadas seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. Isto foi a ofensiva neoliberal, né? A destruição dos avanços sociais, das conquistas, das políticas públicas, dos direitos, né? E isto se apoiava no fato de que o bloco soviético estava periclitante, né? Estava balançando, e no fim acabou se desmantelando, né? O desmonte dessas conquistas sociais, ele não acabou. Nós continuamos a ver isso todo dia, tá certo? E isto sempre provoca resistência. Apagar a memória das conquistas ligadas à Revolução de Outubro é uma necessidade atual daqueles que procuram destruir esses avanços sociais. Quer dizer, é importante marcar a Revolução de Outubro só como uma coisa negativa, que gerou um regime que só tem aspectos ruins, que não tem nada a ser salvo, porque isso ajuda nessa ofensiva contra os direitos sociais, as conquistas que foram obtidas nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, e que tinham, na existência da União Soviética e do seu bloco, um elemento que contribuía para que isso fosse possível. E hoje você tem um fator político ainda maior, que é o fato de que muitos movimentos estão surgindo em busca de alguma coisa que seja alternativa à realidade atual do capitalismo globalizado, neoliberal. Né? Então, nós tivemos aí vários movimentos nos últimos 10 anos, se pegar só os últimos 10 anos, aquele movimento que ocupou Wall Street, né? O Occupy Wall Street, em que as pessoas gritavam, né? We are the 99%. Nós somos os 99%. Vinha gente de todos os Estados Unidos e acampava em Wall Street. Polícia ia lá, tirava, prendia, eles voltavam, acampavam, né? Que a pergunta era a seguinte: por que o governo só cuida do 1% que está aqui? E não de nós, que somos os 99%. Né? Depois surgiram partidos novos, que não estavam marcados por aquela crise, aquela chateação que eram os antigos partidos socialistas comunistas. O Podemos, na Espanha, o Syriza, na Grécia, pareciam promissores, mas geraram também muita decepção, porque acabaram aceitando as regras do jogo impostas pelos grandes bancos, pelo capital financeiro. Né? Então, continua a haver uma busca, setores romperam com esses partidos, há uma busca de novas opções. Né?
A revolução não, mas a revolta dos coletes amarelos na França, então é uma coisa nova que chamou atenção, né? Esse gigantesco movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, que teve repercussões até aqui no Brasil, e que foi realmente impressionante, né? E que passou por fora dos partidos políticos, né? E aqui na América Latina nós tivemos mobilizações imensas no Chile, a reversão do golpe na Bolívia, a eleição do Castilho no Peru, mobilizações na Colômbia. Tudo isso busca se expressar de uma forma nova, né? Então, neste momento, a grande mídia, os formadores de opinião, os governantes, os empresários, os ideólogos, procuram levantar sempre o fantasma do totalitarismo, para que as pessoas que buscam novas alternativas não saiam, vamos dizer, da jaula do capitalismo, do molde capitalista. Fora disto, só se cai no totalitarismo. Então, essa é uma discussão muito atual. Afinal, o que aconteceu naqueles países? E será que nós não temos alternativa senão o capitalismo? E para isso se faz a confusão proposital entre socialismo e regimes de ditadura burocrática totalitária, como existiram naqueles países, né? Os próprios apoiadores daqueles regimes costumavam usar a expressão socialismo real, que era, na verdade, uma certa admissão, uma certa confissão de que não era exatamente o modelo teórico ideal proposto pelos primeiros formuladores, mas era o que deu para fazer na realidade. Então, tinha uns defeitos, sim, mas tinha que defender, tá certo? A expressão socialismo real, na verdade, ela mesma já continha uma certa admissão, né, de que aquilo ali não era, de fato, o socialismo, né? Vamos tentar entender, então, aqueles regimes, e a primeira coisa a fazer é separar o joio do trigo, né? Expressão antiga da Bíblia, bastante útil, né? Vamos ver quem foram os protagonistas e as organizações do início da Revolução de Outubro e quem passaram a ser os protagonistas e as organizações dos regimes totalitários que acabaram se prolongando durante algumas décadas e depois desmoronaram de dentro para fora, né? Na Revolução de Outubro de 17, os protagonistas foram claramente os operários, especialmente da capital russa, São Petersburgo. Petrogrado, né? Era o nome da capital russa naquele momento, que depois virou Leningrado e hoje voltou a se chamar São Petersburgo. Os operários das grandes indústrias dessa cidade foram claramente o setor social que protagonizou a Revolução de Outubro. E junto com eles, os soldados, a Rússia participava da Primeira Guerra Mundial, sofreu horrores nessa guerra, e este foi um dos fatores fundamentais que levaram à Revolução de Outubro, né? E os soldados eram camponeses fardados. A grande maioria do povo russo era formado por camponeses. Então, houve, de fato, nos fatos, uma aliança entre operários e camponeses que tomou o poder. E tomou o poder com base em duas organizações fundamentais. A primeira são os sovietes. Nós vamos falar no próximo slide melhor, mas aqui estamos falando de conselhos eleitos nas fábricas e quartéis, com uma característica interessante. Os representantes eleitos podiam ser destituídos a qualquer momento. Isso fazia com que os eleitores, quer dizer, os representados, tivessem um controle muito forte sobre os representantes. Então, a composição dos sovietes era claramente demonstrativa do clima que existia no seu eleitorado. E foram esses sovietes que tomaram o poder em outubro de 17. No entanto, isto só aconteceu quando os sovietes passaram a ter, na maioria dos seus componentes, militantes e dirigentes do Partido Bolchevique, um partido que já existia há muito tempo na Rússia, né? Há pelo menos 2 décadas, e que era uma das 2 frações do antigo Partido Operário Social-Democrata, filiado à Segunda Internacional, de orientação marxista. Vocês devem ter ouvido falar que o Partido Social-Democrata se dividiu entre mencheviques e bolcheviques, tá certo? E foram os bolcheviques que dirigiram, de fato, a tomada do poder pelos soviets
em 1917. Os militantes desse partido eram de origem operária ou intelectual, e a figura, claramente, com maior liderança entre eles era Lenin, que governou nesse intervalo que está escrito aí. Na verdade, ele morreu em janeiro de 24. Né? Então, estaria mais correto encerrar em 23 aí, o período em que ele teve a testa do governo, e mesmo aí com restrições, porque ele ficou muito doente no final. Aqui vocês têm uma foto com alguns dos principais dirigentes bolcheviques, né? Lenin e Trotsky, os dois líderes mais conhecidos da Revolução de Outubro, né? Zinoviev, primeiro presidente da Internacional Comunista, Bukharin, o segundo presidente da Internacional Comunista, Kamenev, outro bolchevique de destaque nessa época, junto com soldados do Exército Vermelho, que eu já vou falar a respeito, criado pela Revolução. Tá certo? O detalhe é que, tirando Lenin, que morreu de derrame cerebral, os outros 4 foram assassinados pelo regime de ditadura totalitária que sucedeu a Lenin. Aqui são cenas famosas da Revolução de Outubro, né? Lenin se dirigindo à multidão, Lenin e Trotsky no palanque, Lenin com Trotsky ao lado, Trotsky com Lenin ao lado e Kamenev também, se dirigindo aos soldados, ao Exército Vermelho, e aqui Trotsky como comandante do Exército Vermelho, exortando os soldados a defenderem a Revolução. Já no regime totalitário soviético, que predominou desde a ascensão de Stalin até o fim da União Soviética em 1991, você tem outros protagonistas e as organizações têm uma característica bem diferente. Fundamentalmente, quem dirige o Estado soviético agora são burocratas do Estado, Estado que está fundido agora com o Partido Comunista, que é o novo nome do Partido Bolchevique, e que se tornou o único partido permitido. Então, você tem burocratas que fazem uma longa carreira nas repartições do Estado soviético até chegarem à cúpula que efetivamente dirige esse Estado. Esses são os protagonistas, toda uma camada de burocratas que ocupa todas as instâncias do Estado. Não são mais os operários e camponeses mobilizados, organizados para tomar o poder, né? Ou para organizar o poder de forma a beneficiá-los. E as organizações dirigentes, basicamente, é uma, né? É a cúpula do Partido Comunista, que é o famoso burô político, ou politburo, né? Era muito comum a imprensa ocidental ficar analisando a composição do politburo. Hoje fazem muito isso em relação à China, ao Partido Comunista Chinês. A composição do politburo, quem vai ser o próximo secretário-geral, para daí deduzir qual vai ser a orientação do governo na economia, qual vai ser a linha repressiva do governo, como é que o governo vai se comportar em relação a isso, aquilo, as relações internacionais, etc, etc. Não é? Porque essa é a cúpula dirigente, tá certo? Os soviets, que continuaram formalmente a existir, tinham se transformado agora numa correia de transmissão das decisões do Politburo. Né? Se transformaram de fato em órgãos que apenas davam legitimidade formal às decisões daquela cúpula burocrática. Né? E os delegados para os soviets, desde a base até a cúpula, eram cuidadosamente escolhidos pelos dirigentes locais do Partido Comunista, fundido com o Estado, os quais estavam sob a subordinação do Politburo. Né? Os dirigentes desse período são, primeiro, Stalin, que vai governar 30 anos a União Soviética, e depois todos os seus sucessores, né? Khrushchev, Brezhnev, Andropov, mais tarde Gorbachev e Yeltsin, que vão levar ao desmantelamento da União Soviética. Para entender como aquilo deu nisso, né? Quer dizer, a transformação dessas duas situações diferentes sob a forma de ser o mesmo Estado, mas que, na verdade, a sua composição tinha mudado radicalmente, é bom dar uma olhada rápida no que foram as 3 revoluções russas e como se desenvolveu daí para frente esse processo. Nós tivemos o surgimento dos soviets, os sovietes, né? Na primeira das 3 revoluções que a Rússia sofreu em 12 anos, logo no início do século XX. Em 1905, Lenin chamou essa revolução de ensaio geral. De fato, foi lá que nasceram os sovietes.
Nenhum partido foi responsável por isso. Foi uma organização espontânea das massas, depois de uma repressão selvagem, de uma mobilização popular pelas tropas do czar russo, né, do czar Nicolau II da Rússia. E aí o povo começou a se organizar, os trabalhadores começaram a eleger seus representantes nas fábricas, os moradores dos bairros populares a eleger também seus representantes, com aquela característica que eu falei para vocês. Os eleitores controlavam os eleitos. Eles eram obrigados a prestar contas regularmente das votações em que eles tinham participado, de como eles votaram, e a qualquer momento podiam ser substituídos por outros que o mesmo eleitorado escolhia, naquela fábrica, naquele bairro. Né? Então, era uma forma de democracia de base inédita, desconhecida no mundo, né? Na verdade. Tá certo? Alguma coisa parecida com isso tinha surgido 40 anos antes, 45 anos antes, na Comuna de Paris, que terminou num banho de sangue por parte da burguesia francesa aliada aos alemães. Agora, você tinha o surgimento de uma forma mais avançada que eram os soviéticos na Revolução de 1905. Isso aconteceu especialmente em São Petersburgo, que era a capital da Rússia, que foi o centro das 3 revoluções, São Petersburgo. Os soviéticos voltaram à ativa em fevereiro de 1917, na segunda revolução, aquela que derrubou o czar e levou à formação de um governo provisório de aliança entre a burguesia e os socialistas moderados, os mencheviques, social-revolucionários. Em outubro de 17, os soviéticos assumem o comando da situação, tomam o governo, destituem o governo provisório e fazem isso sob a liderança dos bolcheviques, cuja palavra de ordem fundamental era justamente todo o poder aos soviéticos. Tá certo? Então, nós temos aí uma sequência de idas e vindas. Você teve um período repressivo brutal depois da Revolução de 1905, você tem a Primeira Guerra Mundial, não vamos poder entrar em detalhes aqui, mas é preciso ver como os soviéticos foram se tornando o sujeito ativo dessa história toda. Né? Soviéticos que eram, na verdade, organizações criadas de baixo para cima. Isto nos mostra também uma coisa muito importante, né? 1917 equivale a uma expressão que Lenin lançou mais tarde, dias que valem anos. Porque em menos de 6 meses, os bolcheviques passaram de minoria a maioria nos soviéticos. Simplesmente baseado na luta política, no debate, na argumentação, no levantamento de palavras de ordem que atendiam exatamente aquilo que era a necessidade sentida das amplas massas do povo pobre na Rússia. Né? E isto vai fazer com que, pouca gente fala disso, quando fala da Revolução Russa, mas esta foi uma revolução pacífica. Talvez a revolução que teve mais impacto na história mundial, mais do que a própria Revolução Francesa, foi uma revolução pacífica. A tomada do Palácio de Inverno, a tomada do poder pelos soviets, foi basicamente uma revolução pacífica. Teve algumas escaramuças em algumas cidades, inclusive em Moscou, mas em Petrogrado, particularmente, praticamente não se derramou sangue. Ou seja, a ação do soviético estava apoiada no que desejava a maioria da população trabalhadora da cidade. Não houve resistência. O governo provisório, simplesmente saiu, foi embora. Foi destituído, recebeu a ordem de destituição. O chefe desse governo, Kerensky, pegou um carro, saiu pelos fundos, né, pegou um navio, foi para os Estados Unidos e nunca mais apareceu na história. Isto foi a Revolução de Outubro, conduzida pelos soviets. Né? A violência surgiu depois. Usa-se a expressão rebelião dos escravistas para falar da Guerra Civil Americana, né? Quando os estados escravocratas se rebelaram, se separaram, formaram uma confederação, porque queriam manter a escravidão contra a ordem de abolição do presidente Lincoln. Né? Mas dá para usar essa mesma expressão com a reação dos oficiais ligados ao czar, que
que fugiram imediatamente da Rússia, mas foram lá fora organizar a invasão da Rússia para derrubar o governo dos soviéticos. Né? Então, você tem aí uma guerra civil pavorosa, uma invasão estrangeira, você tem os oficiais czaristas que contratam exércitos mercenários, que se aliam com 14 países ocidentais, capitalistas, dos quais 5 invadem com seus exércitos armados até os dentes, e os outros 9 dão todo o apoio logístico, né, para restaurar a monarquia e reverter todas as conquistas que a Revolução estava começando a... E é neste processo que é formado o Exército Vermelho, que vocês viram nas fotografias, os soldados, um exército sem oficiais, sem experiência, que começa com 200 mil soldados e termina com 3 milhões de soldados. Os brancos, que são os generais czaristas, chegam a dominar 3/4 do país, 3/4 do território soviético. Gente. Lenin chegou a pensar em transferir a capital de Petrogrado para a Sibéria. E o Exército Vermelho, criado e comandado por Leon Trotsky, com 3 milhões de soldados, acaba derrotando essa invasão contra todas as apostas e todas as previsões. Era muito mais fácil você apostar que os bolcheviques iam perder essa parada, tá certo? A única explicação possível para isso foi a adesão em massa dos camponeses, vocês viram o Trotsky discursando para eles, tá certo? À revolução. Não tem outra explicação possível, né? O problema é que a Rússia já era um país atrasado antes da Revolução. Depois disso, passando pela Primeira Guerra Mundial, que foi devastadora, e pela Guerra Civil, que foi um massacre total, o país sai completamente arrasado. As perdas humanas e materiais foram gigantescas, tá certo? Vamos ver agora rapidamente quais foram as grandes conquistas da Revolução de Outubro. Essas são as 3 mais famosas, por isso elas estão sublinhadas. Paz democrática sem anexações. Gente, a Primeira Guerra Mundial era uma disputa por colônias. Todo mundo queria anexar um pedaço que o outro possuía. E essa é a bandeira que os bolcheviques lançam para o mundo. Paz democrática sem anexações. Pior, revoguem a diplomacia secreta. Todos os acordos têm que ser feitos em público. A primeira coisa que eles fizeram foi justamente trazer a público os documentos secretos do governo czarista. Né? Segunda grande conquista, direito à autodeterminação dos povos. 4 províncias do Império Czarista declararam sua independência e se separaram pacificamente da Rússia revolucionária. O governo revolucionário, dirigido por Lenin, aceitou pacificamente a independência desses 4 países, novos países. Tá certo? Em compensação, outros povos que viviam oprimidos no Império Czarista aceitaram a proposta de formarem suas próprias repúblicas soviéticas e se unirem à Rússia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a terceira grande medida foi a abolição da grande propriedade fundiária sem indenização, quer dizer, a nobreza foi expropriada. O que a Revolução Francesa fez 100 anos antes, a Revolução Soviética fez agora. Né? Entrega das terras e revogação. 3 grandes decisões do governo soviético que vão garantir a adesão em massa dos camponeses, de um lado, e o entusiasmo mundial com essa revolução. Então, em vários países do mundo, surgem partidos comunistas, se tentam revoluções e assim por diante, estimulados pelo exemplo da União Soviética. Além disso, você tem aqui uma série de medidas que, se vocês olharem essa lista, eu não vou tomar tempo com ela, mas, gente, vejam que eu estou falando de 1917 até 1920, começo do século XX. Quanto tempo levou para medidas dessa natureza serem tomadas nos países capitalistas? E muitos deles foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi na segunda metade do século que algumas dessas medidas foram tomadas. Certo? Com exceção, evidentemente, do controle operário das empresas e da estatização dos bancos, que são medidas típicas de um país que começa a avançar em direção ao socialismo. Certo? Mas, sempre tem um mas, e aqui o mas é muito grande, né? Você vai ter uma
uma espécie de contra-revolução, que não é ainda uma contra-revolução, mas é uma regressão, é um retrocesso brutal, porque o país acaba caindo sob o domínio de uma burocracia do Estado. Como isso aconteceu? O país sai devastado depois de 2 guerras. A grande esperança era que a Europa fizesse também uma revolução social, vários países da Europa, e viesse em socorro da União Soviética, que era um país atrasado, agrícola, com baixa produtividade, um campesinato analfabeto, que não dominava nem as técnicas agrícolas mais modernas. Isso era a maioria do povo soviético, né? Então, se a Alemanha, a França, a Inglaterra pudessem socorrer a União Soviética e formar com ela uma aliança estratégica de países socialistas, ela poderia ter um desenvolvimento econômico mais rápido, menos doloroso. E essa era uma esperança fundamentada. Já vou explicar por quê, né? Lenin vai explicar várias vezes isso. O imperialismo, segundo Lenin, que escreveu um livro clássico sobre esse assunto, é a era das guerras e revoluções. E a União Soviética foi só a primeira. Aqui ele fala muito claro, né? Sempre dissemos e repetimos a verdade elementar do marxismo, que os esforços conjugados dos trabalhadores de vários países avançados, que não era o caso da Rússia, são indispensáveis para a vitória do socialismo. Ainda estamos sós em país atrasado e mais arruinado do que tantos, mas já fizemos muito. E ele esperava que a revolução fosse vitoriosa. Para isso foi formada a Internacional Comunista, a Terceira Internacional, em 1919, e, de fato, a situação europeia justificava essas esperanças. Você teve revoluções em vários países ao mesmo tempo. A Alemanha chegou a ter uma república soviética na Bavária, teve uma república soviética na Eslováquia. Na Hungria, o governo literalmente caiu no colo do Partido Comunista, que tinha acabado de se formar, com a desmoralização de todos os demais partidos. Na Itália, as fábricas das regiões industriais estavam todas ocupadas pelos operários. Todas essas revoluções acabaram derrotadas. Nós não vamos entrar aqui no mérito do porquê. A verdade é que os comunistas eram ainda muito inexperientes, e várias outras forças se conjugaram, inclusive forças dos partidos socialistas tradicionais, que se aliaram à burguesia, conspiraram para derrotar essas revoluções. O que aconteceu foi que a Rússia revolucionária, e agora a União Soviética, que estava em formação, se viram completamente isoladas no mundo hostil e não receberam ajuda que teria sido possível se alguma dessas revoluções fosse vitoriosa. Isto faz, imaginem vocês um país que já era super atrasado, que está devastado por 2 guerras. E está cansado, né? Depois de tudo isso, baixa uma canseira geral. Ninguém mais espera outra revolução. Vai ser necessário recorrer a especialistas, a gestores, a técnicos, a burocratas. Burocratas que vão ocupar todas as funções do Estado, precisa reorganizar muito rapidamente a produção agrícola, retomar o pouco que havia de indústrias e tentar fazer crescer, enfim, toda a administração pública. Técnicos, burocratas, especialistas vão se tornar as figuras centrais agora. Estes caras vão, pouco a pouco, tomando o controle do Estado soviético e tomando, inclusive, o Partido Bolchevique, aderindo a ele para controlar o Estado. E o primeiro a dar o sinal de alarme é Lenin, que está doente de cama depois de um derrame e começa a ditar cartas às suas secretárias para o partido, atacando a burocratização crescente desse Estado. Ele chega a comparar com um carro desgovernado, que o motorista puxa a direção para um lado e o carro vai para o outro. Que é isso que ele fala que está acontecendo na União Soviética. E, ao final, ele já identifica quem essa burocracia está apostando, em quem ela está apostando. Ele propõe retirar Stalin do cargo de secretário-geral do partido. O testamento de Lenin é ignorado após a sua morte em janeiro de 1924. Stalin assume, de fato, o comando do partido e do Estado soviético, passa a dirigir, a liderar essa burocracia, e nos anos 30 liquida todos os camaradas de Lenin na direção do Partido Bolchevique,
sob a acusação infame de serem traidores da União Soviética, aliados agora dos países fascistas para destruir o Estado soviético. Então, nos famosos processos de Moscou, que foram processos fraudulentos, marcados por confissões arrancadas sob tortura psicológica, e que levaram à morte de toda a equipe de Lenin. Este cartaz, ele mostra para a gente o que aconteceu. Esse era o Comitê Central do Partido Bolchevique em 1917. Lenin morreu de derrame. Sverdlov, outro eminente bolchevique, morreu de pneumonia. Stalin foi o sobrevivente. Todos os demais que estão aqui foram assassinados a mando de Stalin. Tá certo? E todos os que estão aqui embaixo, se vocês olharem quantos está escrito shot, né? Assassinado, fora os que têm interrogação, né, que ninguém sabia na época, esse cartaz, veja, Trotsky ainda estava vivo no exílio, depois ele foi o mais famoso, a mais famosa vítima, né, da polícia política de Stalin no México, né, morto por um agente stalinista com uma picareta de quebrar gelo nas montanhas, né. Mas vejam quantos outros foram assassinados. Essa era a equipe da Revolução de Outubro, gente. E a partir daí, a burocracia soviética vai organizar uma política internacional que visa bloquear a revolução em outros países. A China, por exemplo, tem um general chamado Chiang Kai-shek, que lidera um movimento nacionalista chamado Kuomintang. Este general vai organizar massacres dos trabalhadores, massacres de operários. No entanto, ele foi proclamado presidente de honra da Internacional Comunista. A perseguição aos comunistas é tão grande que eles são obrigados a fazerem o que foi conhecido como a Longa Marcha, que foi a fuga do Partido Comunista Chinês para o interior. O Partido Comunista Chinês tinha origem nas fábricas e na intelectualidade urbana. Ele teve que se refugiar no interior por muitos anos. Só saiu de lá no final da Segunda Guerra Mundial para aí sim liderar a revolução e tomar o poder. Mas nesse período, Chiang Kai-shek tinha sido elevado a grande aliado pela Internacional Comunista. Na Espanha e na França, as frentes populares levaram a derrotas tremendas das revoluções. Na Espanha, particularmente, a formação de um governo fascista do general Franco, com apoio da Alemanha nazista e a Itália fascista. E a pior de todas as derrotas, eu vou pular um ponto aqui, foi a derrota da classe operária na Alemanha, com a participação muito forte da Internacional Comunista sob a liderança de Stalin. Neste momento, no início dos anos 30, em plena Grande Depressão, e a Alemanha foi o país europeu mais atingido pela depressão, o Partido Comunista Alemão tinha se transformado num partido de massas. Ele tinha 5 milhões de eleitores, nenhum outro partido comunista no mundo tinha uma força tão grande fora da União Soviética. Né? Fora isso, existia o Partido Socialista, que era ainda maior, e os dois tinham uma influência decisiva sobre os sindicatos. Era muito fácil imaginar que a união dos dois poderia barrar a ascensão de Hitler. Mas, enquanto os socialistas continuavam no seu cretinismo parlamentar, uma doença apontada por Marx no século XIX, né, que consiste em acreditar que tudo que se passa no parlamento é fundamental e tudo que se passa fora do parlamento não interfere em nada, então só se preocupa com eleições, com votações, etc., e nada fora das paredes do parlamento, nos movimentos sociais. Enquanto os social-democratas cometiam esse erro gravíssimo, os comunistas cometiam um outro erro tão ou mais grave, que era o de dividir o movimento operário e indicar para os trabalhadores que o inimigo principal não eram os nazistas, eram os social-democratas. Com a suposta teoria de que eles eram fascistas disfarçados de socialistas. Portanto, o movimento operário ficou dividido entre os seus dois grandes partidos em lugar de se unir para barrar a ascensão de Hitler. E Hitler sobe ao poder sem disparar um tiro no país mais industrializado da Europa, com uma classe operária numa situação terrível, mas que está super organizada. E a primeira coisa que ele faz é arrebentar toda a organização da classe trabalhadora e impor uma ditadura do capital sobre a classe trabalhadora. Na verdade, a função de Hitler é reconstruir o capitalismo alemão
e fazer a revanche, né, da derrota na Primeira Guerra, preparando a Segunda Guerra Mundial. Mas também invadir a União Soviética. Não é por acaso que as potências ocidentais, que não gostavam de Hitler, na verdade, toleravam uma série de desmandos dele, porque esperavam que ele atacasse a União Soviética e fizesse com ela o que essas potências não tinham conseguido fazer quando invadiram a União Soviética. Essa era a função histórica de Hitler. E, infelizmente, ele subiu ao poder com o apoio ativo da política suicida da Internacional Comunista. No final, sentindo a pressão que vai vir para a destruição da União Soviética, Stalin acaba assinando um pacto de não agressão com Hitler, que será traído por Hitler. Stalin assina o pacto e acredita nele. Hitler vai trair esse pacto e vai organizar a Operação Barbarossa, que é a famosa invasão da União Soviética em 1941. Nesse meio tempo, Stalin está fazendo o quê? Está terminando o seu trabalho de limpeza do Partido Comunista, de todos os elementos que pudessem representar alguma crítica à burocracia, e nesse momento ele está atingindo a cúpula das Forças Armadas e retirando os oficiais que ainda têm opinião própria. Então ele faz uma decapitação do Exército Vermelho bem na véspera da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invade a União Soviética, o Exército Vermelho está com uma direção absolutamente nova, inexperiente, porque os grandes generais que tinham, depois de 20 anos, tinham chegado à cúpula do Exército, tinham sido decapitados por Stalin. Além disso, nesse pacto, Stalin violou aquele princípio famoso dos bolcheviques em 1917. Lembra? Não mais diplomacia secreta. O pacto continha um item secreto de divisão da Polônia. Assim que Hitler ocupou metade da Polônia, a União Soviética ocupou a outra metade. Isso era uma cláusula secreta do acordo entre os dois. Fora isso, durante a guerra, ele anexou pela força aquelas 3 repúblicas bálticas, 4, e a Finlândia também, ele anexou a União Soviética pela força. Né? A Finlândia depois se separou, mas as 3 repúblicas bálticas ficaram. Quando o exército alemão invade a União Soviética, ela está completamente despreparada. Né? E essa invasão é um desastre. O cerco de Leningrado e Moscou é terrível. Hoje se sabe muito mais a esse respeito, tem saído novos trabalhos, novos estudos históricos. Foi, de fato, um momento de desmoralização total na União Soviética, particularmente para Stalin. E aí você tem a reversão dessa história, que mostra o papel incrível dos povos soviéticos, da indústria soviética construída sob esse Estado e do Exército Vermelho na derrota alemã. Stalingrado foi a primeira grande derrota da máquina militar do Terceiro Reich em toda a Europa. Eles tinham ocupado a Europa inteira de forma muito rápida e vão sofrer uma primeira grande derrota em Stalingrado. Não só o exército, toda a população civil da cidade entrou nessa batalha. Logo depois, em Kursk, a maior batalha de tanques da história. Os tanques alemães que tinham ocupado a Europa inteira são derrotados pelos tanques soviéticos, os famosos tanques Panzer alemães. Isto quebra 2 narrativas que ficaram conhecidas, né, as narrativas mais comuns. Né? De um lado, a narrativa americana na Guerra Fria, de que quem ganhou a guerra na Rússia foi o general Inverno, desconsiderando, né, o heroísmo dos povos soviéticos, né, e desconsiderando o papel da indústria nacionalizada na União Soviética, que permitiu o armamento contínuo das forças soviéticas para expulsar os alemães. Né, e, de outro lado, a versão soviética, né, o gênio Stalin, o guia genial dos povos, que fez tudo certo e que traçou uma estratégia brilhante e derrotou os alemães. Tá certo? A história é bem mais complexa, mas ela mostra a força que esse Estado pôde adquirir a partir daquelas primeiras decisões de nacionalizar a indústria e assim por diante. Com o avanço soviético pela Europa Oriental, os países ocupados pelo Exército Vermelho são transformados nas chamadas democracias populares. São regimes decalcados do regime soviético. A União Soviética foi cuidadosa em impedir que surgisse qualquer coisa
diferente, né? Qualquer regime socialista mais democrático. Então, você vai ter, desde o início, uma burocracia selecionada cuidadosamente pela liderança soviética, partido único, né? Avanços sociais, sim, porque você tinha que, de alguma maneira, reproduzir o sistema soviético. Então, direito universal à moradia, saúde, educação, pleno emprego, industrialização desses países, que nem todos eles eram industrializados, mas sob esse comando totalitário desde o início. E não houve, na verdade, não houve revolução popular nesses países. Foi o Exército Vermelho que organizou esses regimes. De fato, o que aconteceu é que as empresas cujos donos tinham colaborado com o nazismo foram imediatamente ocupadas pelos trabalhadores, que esperavam que o Exército Vermelho reconhecesse, né, que eles viam como representante do socialismo, reconhecesse essas ocupações. Reconheceu, só que colocou tudo sob o comando de uma burocracia escolhida cuidadosamente para não fugir do controle da burocracia soviética. As revoluções que vão ocorrer daí para frente, que são revoluções populares, todas vão seguir de alguma maneira o modelo soviético. Na China, em 49, em Cuba, em 59, e no Vietnã em duas etapas, né? 53, quando você tem a divisão do país, e 73, quando os Estados Unidos, o imperialismo mais poderoso da história, são derrotados pelo povo vietnamita e o país se unifica sob o regime chamado socialista. Vamos ver o que é isso mesmo. Eu vou pular essas fotos que dizem respeito a outra fase, né? E falar rapidamente dos sucessos econômicos e militares, e como a hora já está adiantada, eu vou pular para a conclusão desse estudo, né? Nos anos 30 e nos anos 50, apesar da negatividade desse regime totalitário de partido único, de burocracia poderosa... Pois não. Alguém está falando alguma coisa? Pode continuar, Roberto. Tá bom. Apesar desses aspectos negativos, a União Soviética causou uma impressão muito forte no mundo. Muito forte, no sentido positivo da palavra, né? O mundo capitalista, nos anos 30, desabou na Grande Depressão. A começar pelos Estados Unidos. Na Alemanha, a ascensão de Hitler está muito ligada à devastação social que essa depressão causou, mas todos os países capitalistas, inclusive o Brasil, nós tivemos aqui a Revolução de 30, a quebra da cafeicultura e assim por diante, né? O mundo inteiro estava desabando. Neste momento, a União Soviética estava realizando seus planos quinquenais que geraram toda a indústria pesada e a indústria bélica que depois foi tão importante na Segunda Guerra Mundial. Isso impressionou muito o mundo. E isso teve um papel decisivo depois na adoção de formas de capitalismo chamado, né, organizado, né, regulado, com uma intervenção mais forte dos governos e com o planejamento da industrialização. Então, este foi um momento em que, apesar das barbaridades que estavam ocorrendo no regime stalinista, o crescimento da indústria soviética impressionou o mundo que estava desabando na Grande Depressão. Todos sabem que foi a Segunda Guerra Mundial que tirou o mundo da Grande Depressão, né? Os Estados Unidos, por exemplo, continuavam com um desemprego muito alto, apesar do New Deal do presidente Roosevelt, até o início da guerra. Em 2 anos de guerra, eles eliminaram o desemprego. Em seguida, você tem a grande ofensiva soviética até Berlim, né? O início da guerra foi desastroso, e isso a narrativa soviética, vamos dizer, passa por cima, né? Mas depois você tem a virada, que é realmente espetacular, e aí um avanço irresistível. A cena famosa, que eu não pus aqui, né? Mas é a cena do soldado soviético com a bandeira da União Soviética em Berlim, marcando a conquista da capital do Terceiro Reich e o fim da guerra, na verdade, pelo menos na Europa, né? Isso também causou um grande entusiasmo mundial, né? A corrida nuclear, que tinha sido liderada pelos Estados Unidos, acaba empatando em 1949.
E os soviéticos gostavam de dizer que os Estados Unidos, para desenvolver a sua bomba nuclear, tomaram emprestado cientistas de toda a Europa. Mas a União Soviética fez isso com cientistas próprios, né? Além disso, ela saiu na frente na corrida espacial. Hoje ninguém lembra disso. Tá certo? Hoje é a China que está aparecendo aí já com iniciativas, e depois os bilionários que estão fazendo brincadeirinhas aí de viajar ao redor do mundo, ou ir para Marte, ou sei lá para onde, né? Mas o início da corrida espacial foi soviético. A primeira espaçonave, que foi o Sputnik, o primeiro ser vivo no espaço, a cadelinha Laika, que virou marca de carro, né? Marca não, virou modelo de carro, né? E o primeiro astronauta famoso, né? Gagarin, de quem nós temos até hoje a frase de que a Terra é azul. A primeira mulher astronauta, Valentina Tereshkova. Quer dizer, a União Soviética saiu na frente da corrida espacial, isso nos anos 50, né? Marcou muito o prestígio que a União Soviética tinha, ao lado do prestígio que ela tinha como vencedora da Segunda Guerra Mundial, né? Fora isso, ela atingiu a posição de segunda economia mundial. Se vocês lembrarem o que ela era em 1917, é um processo impressionante mesmo, né? E agora ela comandava um bloco de países socialistas na Europa, além da China, que tinha feito a sua revolução e era até então aliada. Depois os dois países brigaram, né? Porém, a partir dos anos 70, o crescimento econômico desse bloco é travado. E aqui aparecem os grandes desafios, o que nos leva a perguntar o que é esse regime de verdade, né? Ao contrário do que diz a propaganda capitalista, né? Ao contrário do que dizem o Trump e o Biden, por exemplo, tá certo? Socialismo e ditadura burocrática são coisas que não combinam, eles são incompatíveis. Foi a ditadura burocrática que travou o desenvolvimento do socialismo. De um lado, as pessoas não têm motivação nenhuma num regime de ditadura burocrática para tomar iniciativas, para serem criativas, para se aplicarem no trabalho, inclusive. Não só no trabalho. A vida política está constrangida dentro daquele partido único, burocrático, onde a carreira passa obrigatoriamente por aqueles caminhos. Não tem variedade, diversidade política. A vida social está sempre sob o temor de que alguém esteja olhando o que você está fazendo, porque a burocracia tem um controle policial sobre as pessoas. Nos anos 80, por exemplo, para tirar uma cópia, que a gente aqui chama de Xerox, né, mas isso é o nome da empresa, né? Para tirar uma cópia dessa, você tinha que ter autorização da polícia na União Soviética, né? Então, tudo era muito, muito travado, tá certo? Era um regime de idosos, uma gerontocracia. Os mais antigos talvez lembrem, o professor Luiz não é tão antigo quanto eu, mas talvez lembre que quando o Gorbachev chegou ao poder, em 1985, o comentário na imprensa era o seguinte: nossa, esse cara tem 55 anos, que jovem, nunca aconteceu isso na União Soviética. Né? Porque você tinha que percorrer um longo corredor burocrático para chegar no topo. Era um governo de idosos, né? Isso não motivava ninguém, vamos combinar, né? A inovação, então, ela ficou restrita só na área militar. Ela não vazou para a sociedade civil. Tá certo? A área militar, sim, era um grande demandante de inovações para poder, inclusive, empatar com os Estados Unidos na Guerra Fria, mas só lá. Na sociedade civil, as inovações vinham muito lentamente, eram muito controladas, quer dizer, era um regime que não promovia a inovação. Como é que o socialismo pode avançar assim? E, finalmente, na cultura, e em todos os aspectos ligados à criatividade, na crítica, que é absolutamente necessária para que a sociedade encare os seus problemas e discuta como enfrentá-los, tudo isso era reprimido. O socialismo não anda desse jeito. Isso aí é o contrário, isso aí causa a retração da sociedade socialista. Além disso, a União Soviética esteve sempre, pelo fato de não se preocupar, porque a burocracia não se preocupava, pelo contrário, em estender o socialismo, apoiando revoluções de trabalhadores em outros países, né, ela procurava alguma forma de conviver com o capitalismo. Mas o capitalismo não queria conviver com a União Soviética, queria destruí-la. Né? E a corrida armamentista, provocada pelo capitalismo, ela tinha um sentido político, mas também um sentido econômico.
Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos ganharam muito com a corrida armamentista. Eu estou falando para vocês da internet que nós estamos usando, que é fruto da Guerra Fria, porque eles tiveram um desenvolvimento tecnológico extraordinário, apostando na corrida armamentista. E isso vazou para a indústria privada civil, tá certo? Já para o regime socialista, ou supostamente socialista, não vamos discutir isso, isso aí era um peso morto. Era um gasto extraordinário que você tinha que fazer em lugar de melhorar as condições de vida da sociedade. Você tinha garantido o pleno emprego, acesso universal à moradia, saúde, educação, mas, naturalmente, a população, justamente por ter isso, esperava mais, esperava melhorar o nível de vida. E tudo isso era travado porque o país tinha que investir bilhões na corrida armamentista. Para a União Soviética, isso era um peso morto. E isso, aliás, foi percebido por analistas ocidentais, que foram os que propuseram a corrida armamentista, que é essa dupla aqui de membros do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que neste relatório apresentaram um documento que justificava que os Estados Unidos liderassem uma guerra fria por meio da corrida armamentista, porque faria bem à economia americana e mal à economia soviética. Não só pelo aspecto político, mas econômico também. E, de fato, isso aconteceu, né? E, por fim, as tensões nacionais. A burocracia, ela violou todos aquelas primeiras conquistas do regime soviético. Então, a autonomia que as repúblicas soviéticas tinham obtido com a formação da União Soviética foi completamente eliminada, foi anulada. O direito de se separar, Lenin já falava isso nos seus últimos escritos, quando ele ditava para suas secretárias cartas para o partido alertando para o perigo da burocracia. Ele falava: nós escrevemos na Constituição da União Soviética que as repúblicas têm o direito de se separar, mas isso já virou letra morta. O burocrata russo já transformou isso numa piada. Era Lenin falando isso. Fora isso, eu já falei para vocês que na Segunda Guerra Mundial, os países bálticos, aqueles que tinham se separado pacificamente, né, uma independência aceita pelo regime soviético, foram anexados, foram invadidos e anexados. Tirando a Finlândia se separou, mas as repúblicas bálticas permaneceram presas à União Soviética pela força, né? E, finalmente, nas democracias populares, o papel do Exército Vermelho agora era de capataz, né? Vigiava. A primeira revolta ele ia e reprimia. Tá certo? Então, não é possível você avançar para um regime socialista, de abundância, de mais liberdade, justamente que as pessoas não estão mais presas ao poder econômico, etc., com uma ditadura burocrática dessa natureza. Aqui, gente, é o que eu falei para vocês, que estão as expressões que vocês depois podem ler com mais cuidado, de Marx, Lenin, Trotsky, sobre socialismo, comunismo, o Estado, o papel do Estado, o Estado operário, o Estado burguês, que eu fiz um resumo muito pobre lá atrás, né? Vou deixar essas observações, tá certo? E vou diretamente às considerações finais, tá certo? Deixa eu ver só se eu tenho aqui. Sim, tem. O que aconteceu, afinal, nesses países? Durante décadas, eu creio que é mais fácil dizer, isso, gente, é para debater, tá? Esta é uma opinião modesta de alguém que leu um pouco dos teóricos marxistas, de alguém que acompanhou um pouco essa história e consegue formular esta opinião, mas ela está sujeita à polêmica, claro. Durante décadas, a União Soviética esteve numa situação de transição entre o capitalismo e o socialismo. Ela não completou essa transição. Ela se dizia socialista, mas ela não chegou lá. Isto teve várias razões. O primeiro era que ela partiu de uma situação de atraso, um atraso muito grande, um atraso histórico. Os camponeses russos, em 1917, usavam técnicas do século XVII. Nos países capitalistas ocidentais, a agricultura era muito mais avançada do que na Rússia. E a maioria da população russa era camponesa, né? Então, você tinha atraso econômico, cultural e tecnológico. Fora isso, ela ficou
isolada internacionalmente durante muito, muito tempo, né? Primeiro pela Guerra Civil, depois pelo cordão sanitário, que foi uma expressão usada pelo primeiro-ministro da França, Clemenceau, aliás, presidente da França, Clemenceau, né? Que nos acordos posteriores da Primeira Guerra Mundial foram criados vários estados tampões entre a União Soviética e o Ocidente capitalista. Isso era chamado um cordão sanitário, né? Para proteger a Europa do contágio da União Soviética e deixá-la isolada, né? E fora isso, o boicote econômico. Ninguém fazia comércio externo nem nada. Quando vocês veem o efeito terrível, dramático, né, da sabotagem econômica, do bloqueio econômico que os Estados Unidos fazem contra Cuba, vocês podem imaginar como foi, no caso da União Soviética, naquele período também, né? Então, vocês imaginem que esse isolamento internacional prolongou uma situação que já era ruim na partida, né, no início. E aí, nesse processo, o Estado soviético se burocratiza, essa burocracia toma o controle do Partido Comunista, governante, né, como consequência daquelas ações anteriores, e agora a burocracia adquire vida própria, né? Ela vai buscar prolongar e fortalecer a posição dela. Então, impedir o acesso dos trabalhadores, de fato, ao poder, e impedir que novas revoluções em outros lugares enfraqueçam a sua posição dominante na União Soviética, e isto vai levar a décadas de ditadura totalitária, burocrática na União Soviética. Internamente, essa burocracia sofreu a oposição de vários grupos comunistas, né, vários setores do Partido Comunista que se opuseram a ela. Né, e, ao mesmo tempo, para se opor a esses grupos, ela fez uma aliança com os camponeses, mas dali um pouco os camponeses estavam dominando a situação a tal ponto que o país passou por crises de fome e crises de aumento de preços de alimentos que levaram a burocracia a uma situação de impasse. Né? Contra a oposição comunista, ela aumentou brutalmente a repressão e exterminou, como nós vimos, todos os setores do Partido Comunista que se opunham ao seu domínio. Né? Ela praticamente acabou com o partido. Ela criou um novo partido sob a aparência de ser o mesmo. Né? Um partido formado por burocratas agora, subservientes, obedientes, e não pelos militantes revolucionários, críticos, polêmicos, que você tinha no início do partido. E contra os camponeses que tinham sido seus aliados no início, ela agora organiza a coletivização da agricultura, que era a proposta da oposição comunista, só que ela faz isso à moda burocrática, uma violência, uma brutalidade que passaram para a história. Existem várias avaliações históricas aí de quantos milhões de camponeses morreram no processo de coletivização dos anos 30. Essas avaliações variam de 5 a 10 milhões. O fato é que teve um censo, um recenseamento que era para ter sido feito no final dos anos 30, e não foi, porque sabia-se que ele ia mostrar uma redução da população soviética exatamente no momento em que o regime soviético cantava hinos e loas, né, à construção do socialismo na União Soviética. Né? Então, você tem aí um processo brutal de coletização do campo. E a burocracia completa esse processo com a industrialização acelerada dos planos quinquenais, coisa que só um país com a indústria estatizada poderia ter feito nessa velocidade. Tá certo? E isso nós vamos ver a importância que isso teve na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Ou seja, aquilo que a oposição comunista defendia, só que de forma democrática, num amplo diálogo entre os trabalhadores e os camponeses, a burocracia fez de maneira forçada, impositiva, brutal e totalitária, depois de exterminar a oposição. Ela adotou a proposta da oposição depois de eliminá-la, tá certo? E essa indústria foi crucial na vitória contra a Alemanha, juntamente com a resistência heróica dos povos da União Soviética. Então, aqui nós temos uma situação de transição que é barrada, que é bloqueada. E nos anos 70, esse bloqueio vai se revelar cada vez mais pernicioso, cada vez mais difícil. Né? Nos anos 80, a burocracia decide que a saída é retornar ao capitalismo. E é ela que comanda o regresso do país ao capitalismo.
Não é um movimento da sociedade que impõe isso à burocracia. É ao contrário, a burocracia que decide tomar esta direção, porque ela não consegue mais comandar, controlar uma sociedade que já progrediu demais sob as regras socialistas, mas não conseguiu quebrar o domínio burocrático, portanto, avançar até o socialismo pleno. Né? A burocracia acaba fazendo o país regredir ao capitalismo e procura pegar os quinhões, os nacos, né, da economia que estiverem mais fáceis de serem absorvidos por ela, agora no papel de empresários privados ou de sócios de empresários privados. Isto é o que vai levar ao desmantelamento da União Soviética. Atenção, em 1991, ocorreu o único plebiscito da história da União Soviética. Nesse plebiscito, 80% teve uma participação enorme em todas as repúblicas soviéticas, e 80% votaram pela manutenção da União. Queriam democracia, mas queriam a manutenção da União das repúblicas. Esse plebiscito foi ignorado pelos últimos sucessores de Stalin no governo soviético, particularmente Boris Yeltsin. E aí vem a restauração do capital na União Soviética, o que vai levar o país à situação que nós conhecemos, né? Máfias burocráticas, desemprego, migrações em massa para o Ocidente e uma economia que volta à condição de economia produtora de bens primários. Tem bens tecnológicos sendo produzidos na União Soviética? Na Rússia, perdão. Sim, mas o que a gente mais ouve falar é o gás natural, né, gente? A briga da Rússia com a Ucrânia é a questão do gás natural, e a Europa fica tremendo de medo porque ela depende do gás natural que eles exportam para ela, tá certo? Fora isso, a burocracia, desta maneira, fortaleceu esta falsa associação entre socialismo e totalitarismo. Na verdade, o totalitarismo burocrático é o que impediu a realização do socialismo e levou à regressão ao capitalismo. Tá certo? Nos países da órbita soviética na Europa, várias revoluções, até 1980 e poucos, buscavam a realização de democracias socialistas. Não eram revoluções que queriam instaurar o capitalismo, como alegava a propaganda soviética para reprimir essas revoluções. Por exemplo, na Hungria, em 56, o membro do Partido Comunista Imre Nagy liderou uma revolta de estudantes e trabalhadores que tentou implantar uma república democrática socialista e criou, inclusive, conselhos de trabalhadores soviets na Hungria. O intelectual, escritor, professor Istvan Mészáros, que tem obras publicadas no Brasil, participou do governo rebelde na Hungria e sempre foi uma pessoa aderente ao marxismo, um defensor do socialismo, mas com democracia. Tá certo? Isso é o que leva a essas fotos que eu falei para vocês que eu ia pular e que agora dá para a gente voltar. Isso aqui é a Revolução Húngara dos Conselhos. Essa foto é famosa, a estátua de Stalin derrubada em Budapeste. E aqui vocês têm a Primavera de Praga, onde também se procurou criar uma democracia socialista. Ninguém propunha a volta ao capitalismo, não. Esses são os tanques soviéticos que invadiram a Tchecoslováquia, cercados por uma população irada, que não aceitava essa invasão. Bom, o fato é que é o seguinte, depois que essas revoluções e derrotas foram derrotadas fragorosamente, sofreram a invasão das tropas do Pacto de Varsóvia, os seus dirigentes foram assassinados. Imre Nagy foi assassinado pelos soviéticos. Um comunista que tinha implantado a reforma agrária na Hungria, tá certo? E diante da crise terminal do regime soviético, as burocracias satélites vão fazer o mesmo que a União Soviética, vão regredir esses países para o capitalismo, né? Ou vão ser substituídas por lideranças de movimentos populares que agora olham para o capitalismo como única saída possível, já que aqui as tentativas de implantação de democracias socialistas foram violentamente reprimidas pela burocracia soviética. Essas são as últimas cenas da União Soviética. Mikhail Gorbachev, que vai reimplantar a economia de mercado naquele país, aqui nos acordos dele com os líderes do imperialismo, com os líderes da orientação neoliberal, né? Reagan e Thatcher. Aqui ele passando o bastão para Boris Yeltsin
E aqui, Yeltsin, com os presidentes da Ucrânia e da Bielorrússia, dissolvendo a União Soviética e ignorando o plebiscito maciço a favor da manutenção da União. Esse é o mapa atual da Europa, onde você vê a Federação Russa e várias ex-repúblicas que pertenceram à União Soviética na Europa. Tá certo? Gente, demorei mais do que devia, bem mais. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ter algum debate agora. Eu procurei fazer algumas provocações, né? Vamos ver se funcionou ou não. Peço perdão por ter estendido demais a minha fala. Obrigado, Roberto. Então, a gente colocou aqui no chat que quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, ou então faz a pergunta no chat também, para a gente poder fazer um diálogo, aproveitar esse momento muito importante com o Roberto aqui e poder avançar a discussão sobre esse tema. Acho que é o Thomas que fez uma pergunta aqui no chat. Sim, eu já li a pergunta dele. Pronto. Vamos ver se tem mais perguntas, vamos dar voz às pessoas agora. Então está aberto, gente. Se vocês quiserem fazer pergunta, se inscrevam. Arthur. Olha, Arthur, pode fazer a pergunta. Boa tarde, professor Roberto. Primeiramente, parabenizar pela exposição. E vou ser bem curto. Em relação à minha pergunta, o senhor falou muito sobre ditaduras burocráticas e tal. Eu queria saber se, na opinião do senhor, o chamado socialismo real, todas as experiências socialistas que aconteceram até hoje, desembocaram nessa ditadura burocrática. E se sim, o que é que a gente poderia fazer, quais iniciativas poderiam ser tomadas para que isso não acontecesse, né? Não viesse a surgir dentro dessas experiências. Acho que é isso. Beleza, Arthur. Está aberto, gente. Samuel, quer falar? Não pode levantar a mãozinha, quem quiser falar ou fazer pergunta. Quero cumprimentar a minha aluna, minha ex-aluna Aline Mantuan. Eu falei, professor Luiz, que eu estava devendo para ela há 4 anos essa palestra. Está aberto tanto para os alunos da UNEAL como para os convidados. Vocês podem fazer a pergunta. Professor Roberto, está aberto aí. Samuel, pode fazer, Samuel. Boa tarde, boa noite, né? Satisfação, professor Roberto. Inclusive, li teu livro também, tive essa oportunidade de conhecer, participar, né? Eu sou professor da rede municipal de Maceió, né? E faço parte da direção do sindicato, né? Junto, né? E, assim, me chamou a atenção do livro, né? Justamente, como o Transbordar tinha colocado, né? A necessidade para poder o socialismo, de fato, ela possa, assim, ter o seu triunfo, né? Porque aí, como as lições que foi colocado, né, historicamente, era a necessidade, por exemplo, a União Soviética, por seu caráter atrasado, precisava da Alemanha. Inclusive, no teu livro fala muito isso. Era a União Soviética fornecesse o trigo, e parece que a Alemanha, por estar muito avançada, oferecesse os equipamentos, né, avançados para poder colaborar com o outro. Eu me lembro muito no relato que tinha falado. Aí, eu acho que a importância da internacionais, né, os trabalhadores, eu acho que você falou um pouco sobre isso, que ajudaria bastante, né, para poder os trabalhadores ajudasse o outro nesse processo para que o socialismo ele possa, de fato, ter o seu sucesso, né? Aí, nesse aspecto. Aí eu vi que você falou no livro também as 4 internacionais, que foi ocorrida, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Queria que pudesse falar um pouco sobre essas, e aí para ajudar um pouco no debate. Beleza, Samuel. Quem mais, gente? Está aberto aqui. Já tem 3 questões para o Roberto. Bom, vamos... Ninguém mais vai fazer perguntas? Eu gostaria de ouvir mais gente aí para poder responder a todos em bloco, vamos dizer assim, porque, na verdade, a gente vai notar que algumas perguntas se complementam, né? Aham. Pois é, Damiles, Clériton, cadê o povo aí? Jonathan. Enfim. Eu queria colocar uma questão, professor. Sim.
Eu tenho esse livrinho, foi o primeiro livro que eu li a respeito da discussão do leste europeu, que é um livro do Stephen Yust, sobre a Revolução Proletária e os Estados Operários Burocráticos. Stefan Justo, né? Eu tentei até baixar para os alunos, mas só tinha em francês. Não tinha ela em português, né? Porque foi o primeiro livro que eu li que caracterizou o leste europeu, a União Soviética, como Estado operário burocrático. Sim. E aí eu baixei para os meninos também aquela conferência do Trotsky em Copenhague, onde ele vai falar sobre a Revolução, sobre o que está acontecendo, e achei muito didático para que os alunos pudessem compreender, né? Então, nesse sentido, acho que o teu livro foi muito importante para nós, no Machado, porque ele vai, se a gente pegar isso aqui, foi escrito no calor, acho que da Revolução na Nicarágua, 79, 78, Sim. né? Então, ficou um hiato, assim, de discussão, e acho que o livro ajudou muito a gente situar, né? A situar essas questões que de respeito ao que foi, né, a União Soviética e o leste europeu. Fica uma questão que a gente chegou a discutir em sala também, que eu acho que, se for possível, se você pudesse desenvolver um pouco mais, que é essa ideia de ditadura, né? Porque a gente pegou o Manifesto Comunista para ler lá no Marx, né? E, de fato, no capitalismo existe uma ditadura, só que é a ditadura de uma minoria, né? Que aparece como se fosse democrática, mas, na verdade, é uma ditadura de uma classe sobre a outra, né? E a ditadura proletariada, na verdade, é a maioria, né? Que controla o Estado e que, na verdade, como você explicou muito bem aí, vai dissolvendo o próprio Estado à medida que vai progredindo materialmente, economicamente, politicamente, culturalmente, né? Até o Estado desaparecer. Então, acho que essa é uma questão também importante que você colocou no início, mas como alguns entraram assim no meio e por fim, se você pudesse também desenvolver um pouco e fazer a crítica, né? Ou seja, nem de longe o que a gente tem na Romênia, na Polônia, né? Inclusive, ocorreram resistências na Polônia, né? Com Solidariedade, né? No período mais recente, né? Nem de longe isso aí é o de fato Marx colocava lá no Manifesto Comunista. Então, são essas questões. Muito bom. Bom, então, na verdade, eu vou tomar como ponto de referência o que o Samuel falou para responder ao Tomás. É Thomas ou Tomás? Eu não sei como é que fala o nome dele. Porque é o seguinte, o que o Thomas falou, na verdade, eu vou chamar de Thomas, tá? É a crítica mais comum, né? Não funciona uma economia de comando, né? As pessoas usam no capitalismo, chamam economia de comando, né? Não funciona, porque não há estímulos para que as pessoas produzam, né? Só com o livre mercado é que as pessoas vão... Beleza, Eric? Só com o livre mercado é que as pessoas vão realmente criar, inovar, criar coisas novas, etc. Né? Bom, o livre mercado significa a liberdade de algumas pessoas enriquecerem com o trabalho de outras. Essa é a visão marxista. Tá? Significa que a maioria das pessoas não tem essa liberdade. Ela é obrigada, a maioria, a trabalhar para aqueles que são donos dos meios de produção, né? E estes vão ganhar com base no trabalho da maioria. A história da ditadura da burguesia, né, é a seguinte: mesmo a república parlamentar mais avançada, no final das contas, quem manda são os grandes empresários, os bancos, não é a população. Você olha os Estados Unidos hoje, tá certo? Aquele pessoal que desceu para Wall Street gritando nós somos 99%, entendeu um pouco as coisas. Pô, nós somos a maioria, mas o governo está tomando decisões que só beneficiam essa minoria de 1%, que são os caras que mandam. Bom, o cara pálida devia ter se tocado que isso é assim desde o começo. Né? Não é hoje que isso está acontecendo. É que no passado, como você teve o estado de bem-estar social, né, nas décadas 50, 60, dava um pouco a impressão que a população tinha um pouco mais de força, né, de poder, os sindicatos eram mais fortes também. E aí, com a ofensiva neoliberal, o capitalismo meio que tirou a máscara e falou: agora a conversa é outra, tá, pessoal? Acabou a União Soviética, esse negócio do socialismo e comunismo deu tudo errado também, então tem que ser do nosso jeito aqui. Tá?
esse controle que o capital tem sobre a sociedade, ele não é restrito a um país ou outro. O capital criou o mercado mundial. Na verdade, o capital fez grandes coisas. Eu queria chamar a atenção, não sei quantos aqui leram o Manifesto do Partido Comunista, mas se você quiser ver um bom elogio ao capitalismo, leia o Manifesto Comunista. Que as primeiras páginas dele fazem um elogio rasgado às grandes realizações do capitalismo, da burguesia. Né? Que é verdade, ela criou uma capacidade produtiva como nunca na história. Com isso, ela preparou o terreno para uma sociedade mais avançada, na qual essa capacidade produtiva possa beneficiar a maioria que produz. Quer dizer, o capitalismo preparou o terreno para o socialismo. Né? Só que isso depende da ação da classe trabalhadora. E essa ação só pode ter sucesso. Aí tem frases que vocês vão ver do Lenin, e tem algumas outras frases que eu não pus aí, do Marx, do Engels, que diz o seguinte: a classe trabalhadora só tem sucesso se ela for capaz de se unir. É por isso que existiram as 4 internacionais, Samuel. Né? Não porque é bacana você poder conversar com pessoas de outros países, ou porque é emocionante você discutir experiências de outros lugares, mas porque é uma necessidade da luta no seu país estar ligada à luta em outros países. Senão todos serão derrotados separadamente. Mesmo quem conseguir, num certo momento, avançar, ter algumas conquistas, depois vai ser derrotado, porque não tem exatamente essa aliança internacional de trabalhadores contra o capital que é internacionalizado. Há muito tempo, não é com a globalização, é há muito tempo que o capital se internacionalizou. Então, esse é o problema central. Por isso, Thomas, a crítica que você apresenta aí, que talvez não seja tua, mas você está reproduzindo uma crítica que você tem razão, é bastante comum, né? Ela ignora este fato em primeiro lugar. Né? Você não pode tratar de uma economia socialista como um ente isolado. Ele tende ao fracasso. Por quê? Porque ele vai ter que se inserir no mercado mundial dominado pelo capitalismo, e ele vai ter que seguir as regras do capitalismo. Ah, mas a China não está seguindo, né, professor? Em algumas coisas, não. De fato, a China infringe algumas regras da Organização Mundial do Comércio, a China desafia, de alguma forma, as potências ocidentais, o que mostra que essas regras, no fundo, têm mais a função de uma chantagem e funcionam mais contra os países fracos, né? Porque quem é que vai resolver enfrentar a China e falar, então nós vamos te boicotar? Todo mundo está lá agora, né? Todo mundo quer o mercado chinês, tá certo? Então você pode, sim, infringir algumas regras, mas a China, ela abriu as portas para empresas capitalistas, e ela usa o poder de repressão e de comando que ela tem para manter também a classe trabalhadora disciplinada para trabalhar para as grandes empresas capitalistas que lá estão. Isso serve a um projeto nacional de uma burocracia que domina o país nos mesmos moldes, ou em moldes parecidos com os que a União Soviética possuía. A União Soviética não fez essa abertura para o capitalismo, ela não conseguiu fazer. A única empresa que eu me lembro, se o professor Luiz lembrar de outro exemplo, me fale, foi a Fiat italiana, que se implantou na União Soviética, numa cidade que recebeu, inclusive, o nome do histórico dirigente do Partido Comunista Italiano, Togliatti Grado. Né? Era a única empresa capitalista mundial que funcionava, que estava autorizada a funcionar na União Soviética. Né? Depois que dissolveram a União Soviética e abriram o mercado, aí entrou todo mundo, né? McDonald's, a Coca-Cola, né? Todo mundo, né? Mas aí você já tinha alterado a natureza destas sociedades. Se você encarar cada um, esse negócio não funciona mesmo, não dá certo. O capitalismo só conseguiu se tornar a força que conseguiu porque ele se internacionalizou. Se vocês estudam a história do capitalismo, vocês vão ver o esforço que a Inglaterra fez para organizar o mercado mundial. Toda a batalha, inclusive, travada dentro da Inglaterra pelos defensores da indústria contra os proprietários agrícolas, o economista David Ricardo, que Marx mostra um grande respeito por ele, né, incorpora muito da teoria dele, que foi o campeão do livre comércio, que defendia o fim das barreiras protecionistas na Inglaterra. Por que ele queria isso? Porque ele queria que a Inglaterra importasse alimentos e matérias-primas mais baratas de outros países, em vez de pagar renda para os agricultores ingleses.
né? E isto abriria as portas de outros países para os bens industriais da Inglaterra. Quer dizer, ele já enxergava a necessidade de uma internacionalização como caminho para o sucesso da própria Inglaterra, que já estava na liderança, mas para preservar isso precisava ampliar o mercado. Né? Isso aconteceu também com os Estados Unidos, com a Alemanha e com os demais países capitalistas. Ora, se é assim com o capitalismo, como é que não vai ser com o socialismo? O socialismo não vai dar certo num país único. Ele tem necessariamente que contar com a cooperação de vários países. Então, essa é a primeira coisa que falta na crítica que essas pessoas estão fazendo, que o Thomas relatou aqui. Tá certo? As internacionais, elas obedecem a essa lógica, viu, Samuel? Quer dizer, a necessidade que tem a classe trabalhadora de se unir internacionalmente e que vai se prolongar quando ela tomar o poder. Porque você vai precisar da cooperação entre vários países socialistas para poder constituir uma nova organização da economia mundial, onde cada um tenha um lugar e não seja simplesmente explorado pelas empresas mais ricas dos países mais desenvolvidos, como ocorre hoje com o Brasil, por exemplo, né? Tá certo? Quando vem a forma mais selvagem aí de subordinação, como nós temos hoje no Brasil, os caras destroem, por exemplo, o controle que o país tem sobre o petróleo para que as multinacionais venham aqui e tirem todo o proveito do nosso petróleo. Ponto. É assim que o capitalismo funciona. O socialismo tem que instituir uma outra ordem de coisas, né? Se ele quiser ter sucesso. Então, fundamentalmente, não é o livre mercado americano que garantiu o sucesso dos Estados Unidos. Foi a enorme internacionalização da economia americana, que já partia, vamos falar também, de uma base incrível. Eles têm um território imenso, né? Eles foram capazes de desenvolver nesse território relações capitalistas, fizeram uma guerra civil para acabar com a escravidão, para unificar o mercado assalariado no país inteiro, tá certo? E aí partiram para a internacionalização, para relações mundiais, comerciais, mundiais, a partir dessa base. Isto é o que permitiu ao capitalismo americano adquirir a pujança que ele adquiriu, tá certo? Agora, a história do livre mercado, me desculpa, tem economistas não marxistas que já mostraram que isso é uma balela, tá certo? Eu vou mostrar para você só um exemplo, tá certo? Só um exemplo. Esta economista aqui não é marxista, tá? Mariana Mazzucato. Ela é ítalo-americana e vive na Inglaterra. Ela esteve aqui no Brasil, no governo Dilma e no governo Temer. Foi muito mais ouvida no governo Dilma, né? A Mariana Mazzucato, essa história do Estado empreendedor, ela está falando do Estado americano, em que ela mostra como foi o Estado americano que desenvolveu as grandes tecnologias que depois fizeram o setor privado se tornar líder no mundo inteiro. Mas foi com o Estado americano. Isso tem a ver com a Guerra Fria, com o Departamento de Defesa, com o Departamento de Saúde. Lá foram desenvolvidas as pesquisas tecnológicas que colocaram os Estados Unidos na liderança tecnológica do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, esse negócio do livre mercado é uma história mal contada. Teve um papel pesado do Estado americano para viabilizar que essas tecnologias depois pudessem ser exploradas pelo setor privado. Num país socialista, se o Estado realiza isso e no ambiente democrático generaliza essas conquistas para toda a sociedade, imagina, Thomas, se as grandes tecnologias que a União Soviética criou para a corrida espacial e para a corrida nuclear e para a corrida armamentista tivessem se desenvolvido também para beneficiar a sociedade. Quer dizer, a vida comum do cidadão comum. Né? Tecnologias que tivessem à disposição das pessoas. Acontece que o cidadão comum não tinha voz ativa ali, que era um regime totalitário, burocrático. E se tivesse, como é que seria? Daria para falar isso que está sendo dito aí? Essa é a pergunta. E, para isso, a União Soviética precisaria ter um ambiente de cooperação com outros países que também tivessem desenvolvendo uma economia socialista. Ela teria que ter apoiado revoluções socialistas em outros países, em lugar de, na verdade, sabotá-las ou bloqueá-las, como aconteceu na história real. Tá certo? Então, tudo aí se baseia em hipóteses que partem de ideologias já previamente definidas.
Quer dizer, tem uma ideologia por trás que diz o seguinte: sem livre mercado, sem iniciativa privada, isto é, sem o direito, sem a propriedade privada dos meios de produção, não há desenvolvimento possível. Aí você olha para a União Soviética e fala, tá vendo? Isso prova a história. Não, isso não prova nada. A União Soviética não pode ser tomada como modelo de socialismo. Precisaria a gente pensar na hipótese das coisas terem seguido um outro caminho, não desembocado nessa ditadura totalitária, e você ter efetivamente uma aliança de países socialistas, alguns mais desenvolvidos do que outros, que pudesse levar à construção de um mercado mundial sob outras regras, diferentes do capitalismo. Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Bom, só para terminar, que alguém me perguntou, foi o Arthur, né? Como fazer para esse modelo burocrático não se repetir? Eu não tenho resposta para isso, viu, Arthur? Mas eu acho que, assim, a aposta tem que ser sempre na auto-organização do povo. Tá? E torcer para que isto não acabe sendo direcionado por grupos políticos e tal, que vão tentar convencer as pessoas que é melhor ter só um partido único, ter uma cúpula dirigente que é dona da verdade e assim por diante. Não, o livre debate com a população auto-organizada pode levar a formas novas que ainda não foram, de fato, experimentadas. Se aquele comecinho da União Soviética, baseado em soviets de verdade, onde você tinha discussão acalorada entre pessoas de várias filiações partidárias diferentes, pessoas que não tinham filiação partidária, mas todo mundo participava do debate. Se aquilo tivesse sido a base para a construção da União Soviética, a história teria sido outra. Né? Mas, infelizmente, você teve uma guerra civil, tudo aquilo que eu falei, o isolamento internacional prolongado, o país era atrasado. Se isso tivesse acontecido na Alemanha, em vez de acontecer na Rússia, como é que teria sido? Eu acho que a gente precisa apostar na auto-organização popular. Tá certo? Não são só sindicatos, não, são conselhos populares, são formas em que a população se torne dona do seu movimento. Não entregue nas mãos de donos da verdade. Tá certo? Isto pode levar a formas novas. Agora, é uma pena mesmo que não tenha surgido, viu? Eu compartilho da tua frustração. Não sei se foi o Arthur mesmo que falou, eu acho que sim, né? Que, no fim, todas as experiências revolucionárias, mesmo aquelas que tiveram verdadeiras revoluções, como a China, Cuba, o Vietnã, né? Não foi... Na Europa foi a ocupação do Exército Vermelho, mas nesse país teve revoluções. Todos eles acabaram seguindo o modelão, né? O modelo básico da União Soviética. E isso acabou criando dificuldades muito fortes, muito grandes, né? E, no fim das contas, as burocracias acabam se dirigindo para quem, quando elas não têm saída? Para o retorno ao capitalismo. A China não foi nessa direção, mas ela abriu o país para os grandes investimentos dos maiores grupos capitalistas. Tá certo? Quer dizer, ela não encontrou uma forma de desenvolver o país com base na economia socializada, estatizada, a partir de uma democracia de base, que ela não tem. Enfim, eu acho que eu não respondi nenhuma questão de forma definitiva, mas eu estou lançando várias provocações, é para refletir mesmo, é para buscar caminhos, né? O importante é que as pessoas não se rendam àquela versão que é divulgada em verso e prosa pelos grandes meios de comunicação, que tentam nos convencer que fora do capitalismo não há saída. Né? A história desses países nos mostra que não é bem assim, né? O avanço impressionante que a União Soviética enfrentou, o avanço que a China enfrentou, gente. O que era a China 20 anos atrás? Quem falava da China 20 anos atrás? Hoje é a segunda economia do mundo. Gente, uma economia socializada faz isso. Ah, não, são só as empresas privadas. Não é verdade. Esse computador que eu estou falando com vocês é da Lenovo. A Lenovo não é privada, gente. É uma indústria estatal chinesa. Tá certo? Então, avanços dessa natureza podem ser obtidos em economias socializadas. Agora, se não forem acompanhados de uma efetiva democracia socialista, em algum momento eles serão travados e terão que buscar apoio no capitalismo. Então, as coisas regridem. Beleza. Beleza, professor Roberto. Mais alguém? Senão a gente vai encerrar.
porque de 7 horas já começa uma outra correria aqui na universidade, e muita gente já começa a se preparar para outras disciplinas. Claro, claro. Então, nós vamos encerrar aqui. Professor Roberto Vital, a nave. Professor, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado mesmo. Quando o Alexandrinho me passou o contato, ele falou, convida, que o Roberto é muito disponível, muito solícito. Então, o companheiro, desde o início, não mediu esforço de garantir a sua presença aqui, então a gente fica muito, mas muito feliz. A gente quer agradecer, né, em nome da Universidade Estadual de Alagoas, em particular do nosso grupo de estudo, né, Grupo de Estudo História e Movimentos Sociais, e da nossa disciplina de tópicos especiais em História Geral, por tê-lo aqui. Em nome dos nossos alunos, dos nossos convidados, então a gente quer deixar registrado aqui o nosso muito obrigado, professor. Bom, eu que agradeço, acho que foi uma oportunidade fantástica. Obrigado por ter divulgado meu livro, professor Luiz. Obrigado a todos que participaram aqui. E eu quero recomendar a todos, eu vou passar a apresentação do professor Luiz, e dê uma olhada naqueles slides que eu pulei, onde estão registradas as formulações um pouco mais complexas de Marx, Engels, Lenin, Trotsky. Os pensadores marxistas já tinham se preocupado com esses problemas, tá? Obviamente, eles não puderam ver o pleno desenvolvimento disso, né? Mas eles fornecem pistas de como a gente pode tentar interpretar esses fenômenos. Então, vale a pena ler um pouco dos textos deles. É isso. Muito, muito obrigado. Então, muito obrigado, professor Roberto, mais uma vez. Muito obrigado aos nossos alunos que participaram e, portanto, é um debate, a discussão continua, né? Uma discussão rica, presente, muito atual quando a gente pensa o futuro do país, né? Ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado e a gente continua para os nossos alunos na próxima semana. E com o professor Roberto, a gente vai continuar o diálogo e queremos tê-lo em outros momentos aqui conosco, professor. Será um prazer. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. E boa noite, gente. Valeu. Boa noite, professores. Até mais. Boa noite. Boa noite.